Olá, meu nome é Patrick e eu vou apresentar sobre o elemento químico mercúrio. Bom, primeiramente vou começar falando sobre os dados gerais do elemento. O mercúrio se deriva do grego hidrágeno, que em tradução literal significa prata líquida. Foi descoberto em 1500 anos antes de Cristo nas tumbas egípcias. É um metal denso com aparência de espelho. Eu botei a foto dele aqui para ter uma noção. É um aspecto meio branco prateado. É extremamente tóxico e facilmente absorvido por inalação, ingestão ou através da pele. Apesar disso, de ser venenoso e tóxico, os imperadores chineses usavam o mercúrio na tentativa de prolongar as vidas. Mas, é, como ele é bastante venenoso e tóxico, ele causava o efeito contrário. No ar seco é um elemento estável, mas no ar úmido ele se mancha lentamente. Possui também uma alta tensão superficial. Ele é insolúvel em água, mas solúvel em ácido nítrico. Quanto maior a temperatura que o mercúrio é exposto, ele libera vapores tóxicos e corrosivos mais densos que o ar. E uma curiosidade é que é o único elemento metálico em estado líquido e em temperatura ambiente. Agora eu vou falar dos dados do elemento, na tabela periódica. O mercúrio é o elemento 80 da tabela. Possui uma massa atômica de 200,59, aproximadamente 200,6, e faz parte do grupo 12, que são os metais de transição. Tem densidade de 13,546 gramas por centímetro cúbico. O ponto de fusão dele é a 38 graus,8 e o ponto de ebulição a 356,7. É um condutor de calor ruim, mas um condutor razoável de energia. E ele se liga facilmente com outros metais. O raio atômico dele é de 150 picômetros, raio covalente 149 picômetros e o raio de Van der Waals 155 picômetros. A configuração eletrônica é XE 4F14 5D10 6S2. O calor específico 140 joules. É um metal diamagnético e possui eletronegatividade de 2. E é o único elemento metálico, como eu falei anteriormente, no estado líquido em temperatura ambiente. Agora eu vou falar um pouco da utilização do mercúrio na nossa vida. Ele e os compostos foram amplamente utilizados na medicina na terapêutica, como no tratamento da sífilis. Haviam duas teorias. A primeira teoria explicava que o contágio da sífilis era causado por partículas invisíveis, transmitidas de um hospedeiro para outro. E a segunda era baseada nas propriedades farmacológicas dos sais de mercúrio, como potente diurético e indutor da salivação. Aí ele era usado em alguns medicamentos para tentar combater isso. Ele possui uma facilidade de amalgação com metais e é utilizado na extração de alguns outros, como os conhecidos ouro, prata, platina e alguns minérios. Também foi muito usado nas vacinas, com compostos de etilmercúrio. Eles foram primeiramente sintetizados no laboratório em Londres, no século XIX, em 1927. Estava presente o otimerossal, que eu botei aqui a fórmula química dele, que era bastante usado no armazenamento das vacinas. E, além disso, o mercúrio possui também um grande coeficiente de expansão térmica. Logo, ele foi empregado em dispositivos de medição também, como termômetro e barômetro. Porém, apesar de ter sido utilizado em boas coisas, os sais de mercúrio eram vistos como os principais responsáveis pelo desenvolvimento da acrodinia, que é uma doença conhecida como doença rosa. Apesar de ser uma doença rara hoje no dia, conta a história de intoxicação pelo mercúrio. Agora eu vou falar um pouco de como é o processo, de como ele é encontrado, se é comercializado e tudo mais. A principal fonte de mercúrio, onde se dá o mercúrio, é através do aquecimento do cinábrio, que eu botei bem aqui. Nesse processo, ele acontece junto com o oxigênio, e o enxofre, com as altas temperaturas, acaba evaporando. O maior exportador é o México, e o maior produtor é a China. Em todos os países possuem uma legislação rigorosa, que acaba dificultando um pouco o processo de comercialização, justamente por ser um elemento bastante tóxico e venenoso. Os 4 países têm minas primárias de mercúrio.
a China, México, Quirguistão e a Indonésia. Os outros países acabam por produzir o mercúrio como um subproduto da linha de produção de outros materiais, e não propriamente o mercúrio. Além desses países que eu falei, também pode estar associado com hidrocarbonetos gasosos e líquidos, como petróleo, e também pode ser encontrado em jazidas de carvão mineral. É um elemento de origem profunda, encontra mais no manto terrestre. Possivelmente acende nas formas de metil ou de metilmercúrio, que também possui uma relação com gás hélio. Eu já falei que o mercúrio é um elemento venenoso e tóxico, então vou falar um pouco sobre a exposição e os efeitos na saúde. Bom, o mercúrio orgânico, a principal via de exposição é o consumo de pescados e mamíferos marinhos, que acabam sendo contaminados por metilmercúrio, o MEHG, que é uma das formas mais tóxicas do mercúrio. O mercúrio inorgânico, a exposição dele já é ocupacional. O consumo de grandes quantidades do MEHG durante semanas ou meses pode causar dano no sistema nervoso em áreas sensoriais e de coordenação, com o surgimento de formigamento nas extremidades e ao redor da boca, falta de coordenação e diminuição de campo visual. A inalação de altas concentrações de vapor de mercúrio metálico pode causar rápido danos aos pulmões. A inalação crônica de baixas concentrações de vapores pode produzir também os distúrbios neurológicos, problemas de memória, erupções cutâneas e insuficiência renal. A ingestão de grandes quantidades de determinados compostos inorgânicos do mercúrio também acabam produzindo irritação e corrosão no sistema digestivo. A Agência Nacional de Pesquisa em Câncer classifica os compostos metilmercúrio como possíveis carcinógenos humanos, que é o grupo 2B. Eu botei aqui a tabela para ter uma noção maior. O mercúrio metálico e os compostos inorgânicos de mercúrio não são classificados quanto à carcinosidade para o ser humano, que é o grupo 3. Agora que a gente já sabe que o mercúrio é bem nocivo para a saúde e tudo mais, na hora de manipular, é preciso tomar algumas medidas. Como ele é um elemento altamente tóxico, também é lipofílico, promove a sensibilidade de lipídios, ou seja, é capaz de penetrar nas paredes gordurosas do cérebro. Os vapores de mercúrio elementar se acumulam nos testículos, rins e cérebros. Dá para ter uma noção que ele é nocivo para o corpo humano todo, todas as áreas do corpo. Um dos motivos para a toxicidade ser tão alta é o fato de que o tempo de retenção do mercúrio dos tecidos é consideravelmente longo, 65 dias no rins. Até lá pode causar muitos problemas de saúde. Então, essas precauções que a gente pode tomar é o manuseio com cuidado, em áreas bem ventiladas sempre, utilizando a proteção, óculos de segurança, avental, lupas e máscaras. E o elemento deve estar etiquetado com as frases R23, que é tóxico por inalação, R33, perigos de efeitos acumulativos, e também o S1/2, que é conserve sob chave e manter fora do alcance de crianças. S7, manter o recipiente bem lacrado. S45, em caso de acidente ou mal-estar, chame imediatamente um médico. Agora eu vou falar um pouco dos sais de mercúrio mais conhecidos e mais utilizados. Temos o cloreto de mercúrio 1, que é o Hg2Cl2. É utilizado como medicamento tópico para úlceras cutâneas e como antisséptico também, como o metiolate, bastante conhecido. É empregado também na composição de agrotóxicos, tintas para cerâmicas e fogos de artifício. Temos também o óxido de mercúrio, HGO, que representa um risco de incêndio quando é usado próximo a produtos orgânicos. É empregado em produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, em antissépticos e fungicidas também. E temos também o sulfeto de mercúrio, que é o cinábrio, que eu já falei nos slides anteriores. No Renascimento, ele era muito utilizado em selos de cera para certificar documentos com pigmento vermelho brilhante. Agora eu vou falar um pouco da história de contaminação do mercúrio no Brasil e no mundo.
Uma das maiores tragédias da história relacionada à contaminação por mercúrio foi no Japão, em 1956, na cidade de Minamata. Desde 1930, uma indústria local fabricava PVC e derivados. Eles lançaram na Baía de Minamata enormes quantidades de resíduos contendo mercúrio e não tinha nenhum tipo de tratamento. Isso fez com que 20 mil pessoas foram afetadas e várias acabaram morrendo e tendo sequelas permanentes. Hoje, tem um memorial pelas vítimas no ocorrido na própria cidade, que eu botei bem aqui. Um boletim epidemiológico divulgado em 2021 pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que faz parte do Ministério da Saúde, indicou que o Brasil registrou 1.103 casos de intoxicação pelo mercúrio de 2006 a 2021. Dá para ter uma noção que o do Japão foram muitas pessoas de uma vez, com base desses dados do Brasil, que em vários anos apenas 1.000 e poucos casos. Lá foram 20 mil de uma vez. Mas, depois desses dados divulgados em 2021, a gente também consegue ter uma noção maior, porque, de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, nos últimos 4 anos, de 2024 e 2021, cerca de 570 crianças do povo Yanomami acabaram morrendo por complicações de envenenamento por mercúrio. Mas isso também é por conta de outros problemas, como fome e desnutrição. Um lado técnico da Polícia Federal de 2022 também apontou que 4 rios da região amazônica estão com altíssimas taxas de contaminação por mercúrio, chegando até valores de 8.600% maior do que os tolerados para águas de consumo humano. Bom, aqui está a minha bibliografia, eu botei o site que eu consultei, então várias coisas interessantes lá também, se alguém quiser aprofundar mais, só ir lá. E é isso, essa foi a minha apresentação, eu espero que tenha ficado claro sobre o elemento e espero que tenham gostado e agradeço pela atenção de todos.